Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Adjânio e nós teremos agora a nossa parte 2, tá, da nossa revisão da disciplina de Administração do Sistema Operacional 1. Tá? Vamos lá, o conteúdo a ser abordado será a arquitetura de sistemas operacionais, beleza? Então nós começamos com uma abordagem sobre o núcleo do sistema operacional, certo? O sistema operacional é composto por um conjunto de rotinas. Essas rotinas realizam ali serviços, realizam operações e disponibilizam serviços às aplicações do sistema operacional, certo? E este conjunto de rotinas é o que compõe ali o núcleo do nosso sistema operacional. O núcleo que, como vocês sabem e foi visto nas aulas anteriores, trata-se do coração do sistema operacional, certo? E quais são as funções do núcleo, certo? O núcleo ele tem ali funções específicas de execução de rotinas do sistema operacional, certo? Essas rotinas elas são executadas concorrentemente, elas concorrem entre si e existe uma alternância entre uma rotina e outra, tá? E essas rotinas são executadas de forma assíncrona, certo? Não existe uma sincronia entre essas rotinas, tá? E essas rotinas podem representar diversas operações de diversos recursos do sistema operacional. E muitos desses recursos e dessas operações estão relacionadas ao hardware do sistema, certo? Algumas funções do núcleo. Tratamento de interrupções, certo? O núcleo consegue interromper determinada tarefa, determinado recurso que está sendo processado e executado naquele momento. Criação e eliminação de processos e threads, tá? Processos e threads são partes de execução de aplicações, certo? Ou de tarefas. Sincronização e comunicação entre processos e threads. Esses pedacinhos de execução ou pedacinhos de aplicações e recursos que são executados ali pelo sistema operacional, eles devem ter uma sincronia, eles devem muitas vezes ter uma comunicação entre si, então o núcleo realiza essa função também, tá? Escalonamento e controle dos processos e threads. Gerenciar essas threads, controlar essas threads, esses processos também faz parte da função do núcleo, certo? O núcleo ainda vai trabalhar com gerência de memória, certo? Gerência do sistema de arquivos, gerência de dispositivos de entrada e saída, suporte às redes locais ou redes distribuídas, como por exemplo a internet, contabilização de recursos e de funções realizadas pelo sistema, relacionada aí ao uso do sistema, e auditoria e segurança do sistema, tá? São algumas funções do núcleo, certo? E os modos de acesso de um núcleo, tá? Existe uma preocupação muito grande, certo, em projetos de sistema operacional, que são as aplicações que podem ou não podem ter acesso ao núcleo, certo? Então, dessa maneira, deve-se construir ou desenvolver sistemas ou mecanismos de proteção para o núcleo do sistema operacional. Por quê? Porque uma operação mal realizada no núcleo pode corromper o sistema, pode ali ultrapassar camadas de segurança do sistema, o que não seria, né, plausível para um sistema operacional, tá? Então, caso uma aplicação que tem acesso ao núcleo realize uma operação, ela poderá atingir a integridade daquele núcleo, comprometer o sistema, permitir que dados confidenciais sejam acessados, tá? Então o sistema operacional deve prover meios de proteger o acesso ao núcleo de aplicações que não deveriam ter acesso ao mesmo, tá? Então existem mecanismos de segurança que utilizam recursos como processador, tá? E permitem ali um nível de segurança para um núcleo, tá? Esse nível de segurança, esse recurso é chamado de modo de acesso, tá? Existem dois modos de acesso: modo de acesso usuário e modo de acesso núcleo ou kernel, tá? No modo de acesso usuário, a aplicação ela pode executar operações ou instruções não privilegiadas, tá? O que são instruções não privilegiadas? São operações ou instruções que não vão utilizar o código ali fonte do núcleo, tá? Não vão
acessar o núcleo e podem ser executadas, tá, de uma forma mais isolada do núcleo e gerando ali resultado ao usuário, tá? Já no modo núcleo, a aplicação ela tem acesso a instruções privilegiadas e consegue acessar o núcleo do sistema operacional, tá? E o modo de acesso ele é determinado ali por um conjunto de bits que estão localizados no processador, tá, do sistema, no hardware do sistema, né, no processador em relação ao seu hardware, tá? Então, instruções privilegiadas são instruções que não devem ser utilizadas de forma descontrolada pelas aplicações do sistema operacional, uma vez que podem corromper o sistema e oferecem risco à integridade e segurança do sistema, tá? Muitos hardwares locais, certo? Eles podem ser gerenciados apenas pelo sistema operacional, evitando assim que as aplicações obtenham acesso não autorizado ao núcleo. E as instruções privilegiadas elas poderão ser executadas apenas em modo kernel ou modo núcleo, tá? E caso uma aplicação tente executar uma instrução privilegiada sem autorização, o hardware do processador vai impedir esse acesso, certo? E já as instruções não privilegiadas são instruções que não oferecem risco ao sistema e podem ser executadas em modo usuário, tá? Exemplo, digamos que um programador mal intencionado ele consiga acesso ao núcleo e consiga corromper o sistema e consegue ali violar a camada de segurança do sistema, tá? Isso é um clássico exemplo, certo, de como o núcleo deve ser protegido contra acesso indevido, tá? Vamos lá. E o que são rotinas do sistema operacional? O núcleo do sistema operacional é composto por essas rotinas, certo? As rotinas são códigos específicos para a execução ali de operações e realização e disponibilização de serviços a usuários e aplicações, certo? E essas rotinas, elas são códigos de instrução privilegiadas. Elas podem ser executadas apenas em modo núcleo ou modo kernel, tá? Para que essas rotinas sejam executadas, elas necessitam serem invocadas pelo sistema operacional, tá? Sempre que uma aplicação necessita acessar o núcleo do sistema operacional, ele vai invocar as rotinas do núcleo. E essa chamada às rotinas se dá através de um software chamado System Calls, ou no português, sistema de chamadas, tá? É o software ali responsável por permitir que as aplicações acessem o núcleo do sistema operacional, tá? No Windows, por exemplo, o System Calls é denominado API, tá? Application Programming Interface, certo? Tá, e como que ocorre essa chamada? Quando uma aplicação ela solicita a realização de uma rotina, o mecanismo System Calls verifica o privilégio da mesma, tá? Caso esse privilégio seja autorizado, né, caso o usuário seja autenticado e realmente ele tenha privilégio, o usuário ou a aplicação, para acessar o núcleo, tá? O conteúdo do registrador do sistema operacional, que está ali armazenado no processador, é salvo, tá? E o status do processador é alterado para modo núcleo ou modo kernel, tá? E assim a rotina é executada. Um exemplo, tá? Digamos que uma aplicação está sendo executada em modo usuário, tá? Em determinado momento, outra aplicação necessita realizar uma operação em modo núcleo. O que acontece aqui, tá? O System Calls faz uma chamada a essa rotina, salva o conjunto de dados e aplicações que estavam sendo executadas no registrador do processador, certo? Para que esses dados possam ser reacessados posteriormente, tá? O sistema altera para modo kernel ou modo núcleo, realiza essas operações ou realiza o acesso a esses recursos privilegiados, tá? A partir do momento que se tem um acesso ao recurso ou aquela operação privilegiada é executada, tá? O processador altera para modo usuário, certo? O sistema operacional altera, na verdade, para modo usuário, restaura os dados que foram salvos em modo usuário e
continua a execução, tá? Chamadas às rotinas, certo? Os system calls, ou os sistemas de chamada, eles são considerados portas de entrada para o núcleo do sistema operacional e as rotinas referentes àquele núcleo, certo? Sempre que uma aplicação necessita de algum serviço do sistema, essa aplicação ela deve solicitar uma chamada de uma dessas rotinas através do system calls, tá? E o system call será processado e retornará o seu status de execução ou erro dessa rotina, certo? Então, a aplicação através do system call chama uma rotina do sistema operacional. Essa rotina acessa o núcleo do sistema operacional que por fim, acessa o hardware do sistema operacional. Algumas funções, certo, das chamadas às rotinas e dos system calls: gerência de processos e threads, gerência de memória, gerência de sistemas de arquivos, gerência de dispositivos de entrada e saída, são exemplos aí de funções do system call ou chamada de rotinas, tá? Não vamos nos debruçarmos sobre esse conteúdo por muito tempo, porque nós ainda abordaremos esse conteúdo no próximo bimestre, tá? E cada sistema operacional possui seu próprio conjunto de rotinas. Não é possível, por exemplo, que no sistema operacional Windows sejam executadas aplicações do sistema operacional Linux, porque o conjunto de rotinas, o núcleo do sistema ali é diferente de acordo ao sistema operacional, tá? Linguagem de comandos. O que é a linguagem de comandos, tá? Todo sistema operacional ele possui códigos, tá? Geralmente o que nós visualizamos é uma interface gráfica bonitinha, certo? Mas por trás daquela interface gráfica existem códigos, certo? E são esses códigos que realizam as operações do sistema operacional. E muitos sistemas operacionais disponibilizam a linguagem de comandos para que nós possamos utilizar esse sistema operacional através de comandos e não de interface gráfica, certo? Alguns exemplos de comandos: um comando dir, dá para ver, é uma lista de conteúdo ali, um diretório. Comando cd eu consigo abrir um diretório. Comando type exibo o conteúdo de um arquivo. Comando del elimina um arquivo. mkdir cria uma pasta. Ver mostra a versão do sistema operacional no Windows. Então são exemplos de comandos que podem ser executados ali na linguagem de comandos, tá? E o comando, depois de digitado nessa aplicação de linguagem de comandos, ele é interpretado por um software chamado Shell. O Shell verifica a sintaxe do comando, tá? Retorna uma mensagem informativa, certo, sobre aquele comando. E o interpretador de comando ele não faz parte do núcleo do sistema operacional. O que ele permite ali é simplesmente a interpretação do comando. É o Shell que realiza a chamada ali aquele comando, tá? Nas rotinas do sistema, ok? Dois exemplos. Primeiro exemplo: linguagem de comandos comunica-se com o sistema operacional que comunica-se com o hardware. Segundo exemplo: interface gráfica se comunica com sistema operacional e hardware. Isso tudo através do usuário, certo? Então são duas formas de utilização de sistemas operacionais, tá? Através da linguagem de comandos, por inserção de comandos específicos, tá? Ou através de uma interface gráfica. Ativação e desativação do sistema operacional. Todo sistema operacional ele tem um processo de ativação, que é o processo de ligar o sistema operacional, ligar o dispositivo, e tem um processo de desativação, que é o processo de desligar aquele dispositivo, tá? O sistema operacional geralmente ele reside em um disco de armazenamento permanente, tá? Um HD, um CD, um DVD, um SSD, certo? E quando o sistema operacional é ligado, tá? Esses arquivos que fazem parte do sistema operacional estão presentes em um dispositivo de armazenamento permanente. Eles devem ser transferidos para a memória RAM, uma vez que a memória RAM é a memória de execução de tempo real, onde as aplicações que estão sendo executadas no momento estão armazenadas, tá? Então, o sistema operacional reside na memória RAM, mas no momento em que ele é ligado, ele não estaria na memória RAM. Ele é transferido de um dispositivo de armazenamento permanente para a memória RAM, tá?
O procedimento de ativação ou de ligar o dispositivo é denominado bootloader, certo? O boot está localizado em uma memória fixa chamada de ROM, certo? E esse aplicativo chamado de boot carrega um programa chamado POST, Power on Self-Test, para teste de hardware. Inicialmente, no momento da inicialização, o sistema operacional testa a funcionalidade do hardware do sistema. Hardware pode ser ali diversos dispositivos físicos, memória, processador, tá? Placa de vídeo, placa de rede, certo? E a partir do momento em que o POST é executado, aí sim o sistema operacional é carregado na memória RAM, certo? Acontece dessa maneira. O boot é responsável por carregar o sistema operacional de um dispositivo de armazenamento permanente para a área de memória RAM em que o sistema operacional será armazenado. Arquiteturas do sistema operacional, tá? Existem 4 arquiteturas, certo? E essas arquiteturas disponibilizam diversos parâmetros de desempenho e de qualidade para o sistema, como confiabilidade, portabilidade, flexibilidade, desempenho, fácil manutenção, facilidade de desenvolvimento, facilidade de manutenção e etc. Tá? Nós temos 4 arquiteturas, certo? Arquitetura monolítica, arquitetura de camadas, máquina virtual e microkernel, certo? A arquitetura monolítica, certo? É um núcleo formado por vários módulos ou várias partes daquele núcleo, certo? E essas partes elas são processadas e compiladas separadamente, tá? Os primeiros sistemas operacionais eles eram de modo monolítico, certo? E essa manutenção, né, a manutenção a ser realizada nesse tipo de software, nesse tipo de sistema operacional era complicada, porque qualquer componente poderia acessar outro componente. E qualquer erro em um componente atingiria outro componente, tá? Qualquer manutenção realizada em um componente que não surtisse ali, né, sucesso na sua manutenção poderia atingir outros componentes, tá? Uma grande vantagem dessa arquitetura é o desempenho, tá? Uma grande desvantagem, certo, está na dificuldade de desenvolvimento porque é uma estrutura complexa, certo? E quando um componente perde um controle, pode ser que outro componente seja atingido, certo? Também existe o fato de do processo de desenvolvimento ele ser um processo muito complexo, tá? Porque como essas partes estão interligadas, sempre que o desenvolvimento é feito, sempre que é feito o desenvolvimento de uma parte daquele sistema, de um módulo daquele sistema, outros módulos deverão ali ser afetados e possivelmente deverão ali passar por alguma manutenção durante o desenvolvimento, certo? Atualmente existem apenas sistemas embarcados que são sistemas totalmente monolíticos, tá bom? Um exemplo aqui de um sistema monolítico, tá? Percebam que existem módulos ou partes do núcleo que são responsáveis ali por diversas funções. Nós temos ali o módulo de memória, um módulo de arquivo, tá? De operações de arquivo, um módulo de gerenciamento de processos, um módulo, tá, de escalonamento do processador, um módulo de operação de redes, tá? Nós temos diversos módulos e esses módulos se comunicam entre si, tá? O que torna o desempenho muito bom, mas que torna também o desenvolvimento e manutenção desse tipo de sistema muito complexo. E aí nós chegamos à arquitetura em camadas. É um modelo utilizado atualmente, certo? É um modelo em que o sistema operacional é dividido em níveis, certo, sobrepostos, e cada nível tem ali uma função específica e cada camada oferece um conjunto de funções, tá, para a camada superior ou inferior, tá? E uma camada pode ser acessada apenas pela sua camada superior. Nós não conseguimos, por exemplo, da camada 1 saltar para a camada 3, é necessário passar pela camada 2, tá? Vantagens desse tipo de sistema. Algumas funções do sistema são isoladas em camadas, o que torna o sistema mais seguro, tá? Existe uma facilidade de manutenção e depuração do sistema e desenvolvimento também,
porque como existem camadas separadas, tá, uma camada não vai afetar tão criticamente outra camada, certo? As desvantagens estão no desempenho, tá? Uma vez que é necessário passar por todas as camadas para que eu consiga chegar à última camada, por exemplo. Tá? Atualmente a maioria dos sistemas operacionais funcionam dessa maneira, possuindo ali duas camadas, uma camada de modo núcleo e uma camada de modo usuário. Um exemplo aqui de um sistema operacional em camadas: nós temos o shell, que é o interpretador de comandos, nós temos os programas e comandos a serem realizados, tá, e executados. Nós temos o kernel, que é o núcleo do sistema, e nós temos o hardware, um exemplo ali de um sistema em camadas. Máquina virtual é um modelo utilizado para virtualizar sistemas e dispositivos de hardware, certo? Essa estrutura ela cria uma máquina virtual independente que possibilita que o usuário utilize ali diversos sistemas em um único hardware, tá? E uma máquina virtual ela é independente das demais, certo? Torna o processo ali de execução do sistema possível, tá? Permitindo que mais de um sistema seja executado em um único hardware, tá? De forma virtual, por exemplo, um HD, que é um dispositivo de armazenamento permanente, ele pode ser dividido em dois HDs, permitindo que dois sistemas operacionais o utilizem. Tá? Da mesma maneira pode acontecer com o processador pode ser dividido entre mais de um sistema, a memória pode ser dividida entre mais de um sistema, tá? Isso é feito através de máquinas virtuais, certo? Um exemplo aqui, nós temos 3 máquinas virtuais, nós temos centenas de máquinas virtuais, tá? Mas cada máquina virtual permite que as aplicações sejam executadas em cima de um sistema operacional, tá? Que utiliza um hardware virtual, certo? Que deriva de um hardware real, certo? Então, por exemplo, na imagem nós temos aqui, ó, hardware virtual 1, hardware virtual 2, e a necessidade que eu tenho mais hardware virtual eu consigo, estando limitado apenas ao poder e a disponibilidade do hardware real. Um HD, por exemplo, ele pode ser dividido, como eu acabei de falar, em diversos HDs via máquina virtual. Um processador pode ser dividido, uma memória pode ser dividida, uma placa de rede, permitindo que mais de um sistema utilize aquele hardware. E por último, nós chegamos à estrutura de microkernel, certo? Onde nesse microkernel nós temos a redução máxima possível do núcleo, tornando aquele núcleo, né, de um tamanho menor do que nas arquiteturas anteriores, possibilitando que muitas das operações não estejam no núcleo e não sejam operações críticas, certo? O microkernel implementa geralmente noções de atividade, espaço de memória protegida e comunicação entre as atividades, deixando ali execuções mais genéricas fora do núcleo, certo? Existe a interação entre os componentes e essas interações são realizadas através de mensagens, que são também denominadas de processos. E esses processos não podem se comunicar com outros processos, tá? Devido a algumas restrições entre esses processos, tá? E essas restrições e esse impedimento de comunicação entre processos é feito através de um mecanismo de proteção de hardware. E as principais vantagens dessa arquitetura são a robustez e flexibilidade do sistema. Um exemplo aqui de uma arquitetura microkernel, onde o kernel ele foi reduzido a um tamanho micro, enquanto diversas operações, diversos módulos do sistema ficaram ali de fora do kernel, tá? Certo? É isso, tá? Terminamos nossa revisão, espero que tenham compreendido, bons estudos, tá? E boa sorte nas provas.